Olá, sou a professora Tereza Garcês, sou docente do curso de Medicina da FAESP-ESVAP, Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, que pertence ao Grupo AF Educacional. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Podcast, o poder do digital no processo de ensino-aprendizagem das habilidades, competências e atitudes do futuro profissional. Esse trabalho foi desenvolvido por mim em parceria com outros docentes da FAESP-ESVAP. O podcast, ele constitui uma ferramenta de áudio que tem sido amplamente utilizada como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Isso tem ocorrido em decorrência da disseminação das tecnologias nos ambientes educacionais e do novo perfil dos discentes. Inclusive, atualmente, devido à pandemia causada pela Covid-19, o uso dessa ferramenta tem sido ainda mais potencializado. E vários fatores têm contribuído para isso. Entre eles, a facilidade de acesso, de gravação, de compartilhamento e principalmente de personalização da aprendizagem. Os discentes, eles podem pausar, eles podem voltar, eles podem ouvir quantas vezes acharem necessário, o que contribui para o processo e tem tornado essa ferramenta uma estratégia atraente e inovadora. Dessa forma, verificou-se a necessidade de capacitar docentes de uma instituição de ensino superior quanto ao manuseio do software, bem como possíveis aplicações de acordo com o plano de ensino de cada módulo. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência da formação de professores para a elaboração de podcast, utilizando estratégia ativa. Como funcionou essa oficina, essa capacitação? Então, a nossa instituição, ela conta com 2 cursos, o curso de Direito e o curso de Medicina. Essa capacitação, essa oficina, ela foi promovida pelo NAPED, que é o nosso Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, e aconteceu com docentes, com professores, tanto do curso de Direito como de Medicina, como eu mencionei anteriormente. Ela foi dividida em 2 momentos. No primeiro momento, os docentes eles foram apresentados ao software. Existem vários que podem ser usados para gravação de podcast. Foi selecionado o Anchor. Eles foram apresentados ao aplicativo, como utilizar, todo o passo a passo da ferramenta, do cadastro. E um outro passo a passo. Mas esse outro passo a passo se referia a como organizar, como definir o que seria gravado ali no podcast. E ele é composto de definição do tema, definição do público-alvo, o nome que esse podcast vai ter, a frequência dele, o tempo, o título, o formato, o roteiro, ou seja, o que vai ser gravado ali no podcast. Além disso, a forma como ele vai ser compartilhado, os equipamentos que vão ser utilizados. Em seguida, esses docentes foram organizados em grupos para que eles pudessem definir um tema, para que eles pudessem seguir, na verdade, o passo a passo que foi apresentado anteriormente e registrar isso em um formulário que foi disponibilizado. Após essa etapa, esses docentes foram encaminhados para o estúdio para que eles pudessem fazer a gravação. Finalizando esse processo e o tempo que foi estabelecido, os podcasts eles seriam apresentados e os docentes receberiam, então, um feedback. Com isso, o que foi possível observar de resultados? Primeiro, a oficina utilizou estratégias ativas, o que permitiu com que o processo ele se tornasse ainda mais significativo para esses docentes. Além disso, o trabalho em equipe foi algo que chamou muita atenção e o engajamento desses docentes em aprender uma ferramenta nova, bem como seguir o passo a passo que foi apresentado de forma adequada. Outro ponto importante é que, a partir dessa oficina, esse conhecimento ele começou a ser aplicado na prática docente. Como, por exemplo, lá no módulo de habilidades médicas, os docentes solicitaram aos alunos que eles gravassem podcasts relacionados com a higienização das mãos, com a comunicação de más notícias. O mesmo aconteceu em técnica cirúrgica. No módulo de sistemas orgânicos, o professor ele gravava podcasts relacionados à área de fisiologia, entre outros. Isso no curso de medicina.
No curso de Direito, por exemplo, foi possível aplicar na disciplina de Ciências Políticas, na disciplina de Direito Constitucional 1. Outro ponto importante que merece ser destacado foi a associação com outras metodologias. Observou-se que quando o podcast, associado, por exemplo, à sala invertida, tornou a aprendizagem ainda mais efetiva, permitindo com que os discentes desenvolvessem diferentes habilidades, competências e atitudes que são exigidas hoje na formação, né, que vão contribuir para o futuro profissional, tanto como na formação pessoal quanto profissional, como o desenvolvimento do trabalho colaborativo em equipe, o planejamento, a educação digital e a oratória. Inclusive, aqui embaixo tem o link de um desses podcasts que foi produzido durante a nossa oficina. Então, aqui nós temos professores discutindo nessa primeira etapa, conhecendo o passo a passo, e em seguida aqui nós temos docentes no nosso estúdio. Então, a nossa instituição, ela conta com o Estúdio Delta. Esse estúdio ele está disponível tanto para os docentes quanto para os discentes, justamente a fim de estimular ainda mais o desenvolvimento de práticas como o uso do podcast. Obrigada.